Olá, meus irmãos, graça e paz seja sobre todos. Estamos aqui, dando continuidade à exposição do Evangelho de Marcos. Hoje vamos falar sobre o capítulo 15, estamos quase terminando. Estou muito mexido com a exposição desse capítulo 15. Nós chegamos aqui, no cume da montanha. Nós chegamos aqui no propósito para o qual nosso Senhor Jesus foi enviado. Nós vamos falar sobre a crucificação de Jesus, sobre a paixão de Cristo. Você que está chegando aqui agora, é novo no canal, se inscreva, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Tem nos abençoado muito, creio que também vai te abençoar. Então vamos começar, que tem muito assunto aqui para ser falado. Eu estava comentando aqui na reunião que nós tivemos essa semana aqui em casa, que para você entender o capítulo 15 de Marcos, você tem que ler Marcos inteiro. Então, você que está chegando aqui agora, volta na nossa playlist que está aí no canal, assiste desde o capítulo 1 até o capítulo 15 para você ter um entendimento melhor de tudo aquilo que nós vamos falar aqui hoje. Assiste o vídeo de hoje, mas volte e assiste os outros também. Vai ser muito bom para você. Então vamos começar aqui, capítulo 15 de Marcos. Vou começar fazendo a leitura aqui dos primeiros versículos. Vamos ler aqui. Versículo 1. De manhã, bem cedo, os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei, todo o alto conselho se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então amarraram Jesus e o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "É como você diz." E os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes. Vamos ler o versículo 6. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume liberar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Vamos ler versículo 9. Pilatos perguntou: "Querem que eu solte o rei dos judeus?" Versículo 10. Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Versículo 12. Pilatos lhes perguntou: "Então, o que farei com este homem que vocês chamam de o rei dos judeus?" Gritou a multidão: "Crucifique-o." Porque quis saber Pilatos que... Aí Pilatos perguntou, versículo 14, por quê? Pilatos quis saber que crime ele cometeu, mas a multidão gritou ainda mais alto: "Crucifique-o." Versículo 15. Para acalmar a multidão, Pilatos lhe soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou os soldados romanos para que ele fosse crucificado. Aqui nós vemos uma sequência importante, É importante você saber aqui algumas coisas que eu vou chamar a atenção aqui. Vou chamar a atenção aqui sobre alguns pontos, Por que os principais líderes religiosos e os sacerdotes entregaram Jesus a Pilatos? Eles entregaram Jesus a Pilatos porque eles queriam a morte de Jesus, mas não queriam levar a culpa pela morte de Jesus. Os principais líderes religiosos eram a minoria, mas era uma minoria que fazia muito barulho, era uma minoria que estava contra Jesus. O contexto da época, deixa eu dar uma explanada aqui para você entender o que estava acontecendo. O povo judeu, Israel, naquele período, eles eram dominados pelo Império Romano. Então eles eram escravos de Roma. E Pilatos era o governador romano. Os judeus estavam então debaixo dessa opressão, estavam debaixo dessa escravidão. Os líderes religiosos, eles queriam matar Jesus, mas eles não podiam e também não queriam levar a culpa de matar Jesus. Eles não tinham nenhuma acusação palpável, nenhuma prova palpável
para eles matarem Jesus. Então eles levaram Jesus até Pilatos e começaram a inventar algumas histórias. E você presta atenção aqui, ó. Eles falaram para Pilatos que Jesus estava tentando levantar assim uma revolução, tentando levantar uma revolução contra o Império Romano. Essa era a acusação que eles fizeram contra Jesus, para que Jesus fosse crucificado. Eles falaram que Jesus se dizia o rei dos judeus, que Jesus queria libertar o povo de Roma. Então isso daí era um motivo para que Roma pudesse crucificar Jesus. Então eles usaram essas mentiras e Pilatos ele percebeu, nós vemos aqui em alguns versículos, que por causa de inveja os líderes religiosos estavam levando Jesus ali para ser condenado. E nós lemos aqui, Marcos ele é um evangelho que ele é um pouco mais prático, ele é um pouco mais direto. Nós temos os outros evangelhos que retratam a mesma história, temos Mateus, temos Lucas e temos João. Nos outros evangelhos tem alguns outros detalhes que chamam mais atenção. Nós vemos que Pilatos, principalmente nos outros evangelhos, Pilatos não queria de maneira nenhuma crucificar Jesus. Pilatos, ele queria assim libertar Jesus, porque ele não viu culpa em Jesus, ele viu que as acusações não faziam sentido, ele queria libertar Jesus. Diz, em um dos evangelhos, diz que a mulher de Pilatos, ela sonhou com Jesus e ela falou para Pilatos, Pilatos, não se envolva na questão desse justo. Pilatos não queria se envolver nisso. Em um outro evangelho diz que Pilatos ele lavou as mãos, ele falou, a culpa do sangue desse justo não vai cair sobre mim. E diz que a multidão falou que a culpa desse sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Nós vemos que grave é essa colocação. Nós vemos o ser humano distante de Deus. O ser humano distante de Deus tem uma rebelião contra Deus. Eles querem matar a Deus. Isso daí nós vemos que é a questão da população daquele momento, mas é a questão de todo aquele que está distante de Deus. Ele se rebela contra Deus. Ele quer matar a Deus. Deixa eu ver se eu queria falar mais alguma coisa aqui. Eles fizeram acusações mentirosas, queriam a crucificação. Por que que eles queriam a crucificação de Jesus? Alguns detalhes que eu anotei aqui. Porque a crucificação era uma pena para os piores criminosos. Se Jesus fosse crucificado, Jesus, eles com a crucificação de Jesus, eles queriam colocar em descrédito, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era de fato quem ele dizia ser. Então, crucificando Jesus, eles, em alguns evangelhos, eles falam assim também, para Pilatos, nós trouxemos Jesus até aqui porque ele é um malfeitor. Nós não traríamos Jesus até você, Pilatos, se ele não fosse um malfeitor. Então a crucificação era para descredibilizar a autoridade e a pessoa de Jesus, para que depois eles falassem, olha lá, ele morreu como um criminoso. Uma pessoa que morre crucificada não pode ser gente boa, não pode ser uma pessoa que tenha crédito. Então eles queriam, através da crucificação, tirar o crédito de Jesus. Vamos seguir aqui a nossa leitura. Eu vou ler mais um trecho com vocês. Vamos ler a partir do versículo 21 aqui, que vai falar da crucificação. Um homem chamado Simão de Cirene passava ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e de Rufo. Versículo 23. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Versículo 25. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Versículo 26. E uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele, o rei dos judeus. Então nós vemos aqui o momento da crucificação.
nós vemos que nesse capítulo, né, nesse momento da crucificação, nós vemos algumas pessoas que são destacadas aqui. Nós vemos esse Simão. Esse Simão diz que ele era uma pessoa da região da África, ele era um africano. Ele estava passando por ali e o fizeram ajudar Jesus a carregar a cruz. Então nós vemos o destaque de Simão, nós vemos o destaque das mulheres e nós vemos o destaque de um centurião romano. São essas pessoas que são faladas nesse capítulo 15. Você vê o destaque de pessoas que eram desprezadas pela religiosidade da época, eram desprezadas naquele contexto, né? O Simão, que era africano, as mulheres eram desprezadas naquele contexto e os estrangeiros eram desprezados naquele contexto. E são justamente pessoas que no momento da crucificação de Jesus recebem um destaque especial, né? Isso mostra o amor de Deus por todas as nações, isso mostra o amor de Deus pelos excluídos, né? Isso mostra o amor de Deus para com todos. Amém? Jesus, você presta atenção aqui, ó. Jesus, ele foi acusado e condenado por ser o rei dos judeus. Jesus, de fato, ele nunca reinou sobre Jerusalém, mas existe uma promessa que foi feita a Davi. Deus, ele prometeu para Davi, da sua descendência virá um reino sem fim, virá um reino de justiça, virá um reino eterno. Esse reino será o reino de Jesus que está por vir. Jesus, ele ainda não reinou. Nessa primeira vinda de Jesus, Jesus veio como um cordeiro. Nós lemos aqui que esse momento era o momento da Páscoa. Existe uma relação da Páscoa dos judeus, que foi no período do Egito, com essa Páscoa que Jesus estava aqui celebrando. Jesus morreu no contexto da Páscoa, como, né, os israelitas no período do Egito foi liberto da escravidão no período da Páscoa. Nós vemos que a 9ª praga que teve lá no Egito foi a praga das densas trevas. Houve densas trevas no Egito, a 9ª praga. Depois a 10ª praga foi o sacrifício do cordeiro, que era a morte dos primogênitos. Eles falaram para sacrificar o cordeiro, celebrar a Páscoa e depois iria morrer os primogênitos. Então, antes do sacrifício do cordeiro, lá no Egito, veio densas trevas, depois o sacrifício do cordeiro e a libertação da escravidão. E agora Jesus, antes de ser crucificado, veio densas trevas. Nós vemos que o céu se escureceu por 3 horas. Em outros evangelhos diz que quando Jesus bradou, né, está consumado, diz que sepulturas foram abertas e os santos que morreram com Jesus, que morreram crendo em Deus, esperando o reino de Deus, foram ressuscitados. Então aconteceu assim, coisas sobrenaturais quando Jesus morreu ali na cruz. Nós vemos a mesma sequência: trevas, o sacrifício do cordeiro e a libertação. E isso foi o que aconteceu no Egito, e isso era o que estava acontecendo no momento da crucificação de Jesus. Jesus, ele veio nesse primeiro momento como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas Jesus em breve voltará. Voltará para cumprir a promessa que foi feita a Davi. Ele voltará como um rei de justiça. Ele voltará como o rei dos reis. Ele voltará como soberano. Ele voltará para julgar as nações. Ele voltará para restaurar todas as coisas. Essa é a promessa de Deus e é nisso que nós cremos. E esse é o clamor que está nos nossos corações. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós esperamos a sua volta. Nós sabemos, né, que esse mundo ele vai piorar até a vinda de Jesus. Nós não temos esperança que as coisas vão melhorar, que governos humanos vão se levantar e vão fazer as coisas melhorar. Nós sabemos que existe uma promessa de um reino de justiça que em breve virá. E quando Jesus voltar, nós sabemos que todas as coisas vão ser restauradas
para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos dar continuidade aqui à leitura. Quero ler mais com vocês. Agora, a morte de Jesus, vou ler o versículo 33. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão, durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso disseram, ele está chamando por Elias. Versículo 37. Então Jesus clamou em alta voz e deu o seu último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. Quando o oficial romano que estava diante dele viu o que havia ocorrido, exclamou, viu que Jesus havia morrido, exclamou, este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Eu quero ler um último versículo aqui, versículo 43. José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José de Arimateia era um membro respeitado do conselho dos líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Eu gosto desse detalhe aqui, José de Arimateia, ele esperava a vinda do reino de Deus. Amém? Nós vemos aqui a morte de Jesus. Jesus na cruz, ele clamou aqui, Deus meu, por que me desamparaste? Nós tivemos uma pergunta aqui na nossa reunião, algumas perguntas aqui nessa reunião. Na leitura do capítulo 15, tem um detalhe que fala que ofereceram vinho com mirra para Jesus. Foi uma das perguntas. Por que ofereceram vinho com mirra e Jesus recusou? Vinho com mirra, ele era um tipo de anestésico. Ofereceram isso para Jesus para que ele sentisse menos dor no momento ali da crucificação. Jesus não aceitou beber esse vinho com mirra. Jesus, ele queria sofrer todas as dores. Ele era o Cordeiro, ele ali estava como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como foi profetizado em Isaías 53. Vamos ler aqui Isaías 53. Eu separei até essa passagem aqui, gente. Deixa eu achar aqui, só um minutinho. Isaías 53, Jesus ele veio como Cordeiro de Deus. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões e esmagado por causa de nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si a maldade deles. Jesus é o Cordeiro de Deus. Agradou a Deus moê-lo, agradou a Deus esmagá-lo pelos nossos pecados. Jesus, ele morreu porque foi da vontade de Deus. Nós vemos que ele foi crucificado por mãos de homens, Os homens fizeram isso, Não foi Deus que manipulou isso, mas era da vontade de Deus. Porque se Jesus não morresse, nós não seríamos libertos do pecado. Se Jesus não morresse, o véu não seria rasgado de cima a baixo
e aberto, né, um novo caminho. Perguntaram para mim sobre o véu, o que significa esse véu do templo que foi rasgado de cima a baixo, em duas partes, né, simboliza aquilo. Nós temos que ir lá para o Antigo Testamento. Quando o povo saiu da escravidão do Egito, eles começaram a caminhar no deserto e Deus deu a planta do tabernáculo para Moisés. O tabernáculo seria uma tenda para abrigar a presença de Deus. E no tabernáculo nós víamos o átrio exterior, uma parte intermediária e uma parte mais escondida, onde tinha um véu e tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Os sacerdotes, eles podiam entrar uma vez por ano na presença de Deus, onde estava a arca. E como que eles entravam na presença de Deus? Através de um ritual de purificação. Eles sacrificavam um cordeiro, eles se lavavam e eles entravam na presença de Deus para prestar culto ao Senhor ali, para adorar a Deus e interceder pelo povo. Então, para se achegar à presença de Deus, havia um ritual religioso, todo um cuidado. E nós vemos, né, o sacrifício do cordeiro, o derramamento de sangue para o perdão dos pecados, para eles chegarem na presença de Deus uma vez por ano. O sacrifício de Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que o sangue de Jesus derramado, ele é um sacrifício eterno para todo sempre. Eles faziam o sacrifício de ano em ano para o sacerdote entrar na presença de Deus. Mas agora, através de Jesus, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, ele clama por toda a eternidade. E o sangue de Jesus abriu um novo e vivo caminho até a presença de Deus. O véu foi rasgado de cima a baixo. Hoje todos nós temos acesso à presença de Deus. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. A igreja não é mediadora entre Deus e os homens. Os líderes, os pastores, não são mediadores entre Deus e os homens. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele rasgou o véu de cima a baixo, abriu esse novo e vivo caminho. Nós temos acesso à presença de Deus pelo sacrifício de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, ele fala lá em João, capítulo 4, com a mulher samaritana. Fala, chegou a hora em que vocês não vão adorar nem nesse monte, nem em Jerusalém, porque Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O véu foi rasgado, nós podemos, aonde nós estivermos, clamar o nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós podemos clamar porque o véu foi rasgado e através de Jesus nós temos acesso à presença de Deus. E para encerrar essa nossa exposição aqui, nós falamos sobre José de Arimateia, aquele que esperava o reino de Deus. Quando Jesus foi morto, José de Arimateia e também Nicodemos, em outro evangelho, chama a atenção que Nicodemos estava junto com José de Arimateia. Eram dois líderes religiosos que esperavam a vinda do Senhor Jesus, esperavam o reino de Deus. E nós vemos, isso daí demonstra para nós que nem todos os líderes religiosos rejeitaram a Jesus. Deus sempre tem um remanescente fiel. Deus sempre tem pessoas que ele preserva. Não foram todos os judeus que rejeitaram Jesus. Os discípulos eram judeus, o apóstolo Paulo era judeu, nós vemos José de Arimateia e Nicodemos judeus, então sempre existe um remanescente fiel. E até hoje existe um remanescente fiel dos judeus de Israel que crê em Jesus e espera a vinda do reino de Deus. Como eles esperavam a vinda do reino de Deus, através de Jesus, nós esperamos também a vinda do reino de Deus. Que você tenha no seu coração esse clamor de Maranata. Volta lá no capítulo 13, que nós falamos sobre escatologia de Jesus. Assiste lá o capítulo 13 e que
Deus te encha, né, com essa esperança do reino vindouro, porque quando Jesus voltar, todas as coisas serão restauradas. Que exista esse clamor, dentro de você de ser achado fiel na volta de Jesus. Amém? Espero você semana que vem. Último capítulo de Marcos, capítulo 16. Vem com a gente. Deus abençoe. Uma semana abençoada. Amo vocês.